Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Tzav, que significa ordena. Nosso caminhar vai de Levítico 6:1 até o 8:36. E para nós começarmos a nossa Parashá, nós vamos estar falando de um assunto muito também interessante hoje. Toda paraxá ela tem algum segredo, alguma coisa interessante. Hoje eu vou tocar em algumas coisas também muito legais, tá? Por quê? Porque nós vamos falar sobre cinzas. Exatamente isso, nós vamos falar sobre cinzas. E aí você vai ver que interessante é quando a Torá ela vem falando sobre essa questão das cinzas. Você sabe que aqui em Levítico, um dos primeiros contatos que o sacerdote vai ter com o sacrifício, depois que ele está consumado, é que ele vai ter o trabalho de buscar as cinzas, né? Quando então isso acontece, é muito interessante, porque eu vou ler para você aqui como que é esse processo. Levítico 6:12 diz o seguinte: o fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Nós vamos falar sobre a palavra deshem, que significa cinzas em hebraico. Só que antes de nós entrarmos nas cinzas, nós precisamos entender que esse processo, ele passa por um outro canal antes de gerar as cinzas. O altar, ele recebe o holocausto. Então nós temos primeiro o holocausto e depois o altar. Então eu queria mostrar para você algumas características dessas duas coisas, para que nós possamos depois entender o produto desse sacrifício, o que vai restar dele, o que será feito e qual é a aplicação profética que isso tudo tem, ok? Então nós vamos andar agora passo a passo. Primeiro, a palavra altar, misbeach. Qual é a primeira ocorrência na Torá? Porque nós temos que ir lá para a origem, para entendermos como essa palavra chegou em Levítico. Gênesis 8:20 diz assim: edificou Noa um altar ao Eterno, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Então nós temos aqui a primeira ocorrência da palavra altar. Foi quando Noa, após ter sobrevivido ao grande dilúvio, ao Mabul, agora ele inicia algo novo. O mundo está sendo reiniciado através da vida de Noa. Primeiro ato dele, ele faz um altar ao Eterno e sacrifica os animais limpos, em gratidão ao Eterno por tudo que ele vivenciou e por ele ter a oportunidade, junto com a sua família, de recomeçar. Então veja bem que a primeira ocorrência da palavra altar, ela tem a ver com gratidão. E já na primeira ocorrência, nós vamos entender que no altar só podem ser colocados animais limpos. O que é isso, animal limpo? São os animais que a Torá diz que eles podem ir para o altar. Então, esses animais, eles têm uma representatividade. E ali você viu que tem aves também. Nessa representatividade, ele aponta para alguma coisa futura. Então, nós vamos perceber aqui que essa palavra misbeach, ela também carrega um sacrifício, um significado profético, porque o sacrifício vai sobre o misbeach, ok? Então o misbeach, ele vai abraçar, digamos assim, o animal que será consumido ali e se transformará no final em cinzas. Vamos falar um pouco
sobre esta palavra Misbeach. Essa palavra em hebraico, ela é um acróstico. O que é um acróstico? Quando você tem cada letra com um significado separado e você junta todas as letras, você tem então uma outra palavra, tá? A palavra Misbeach começa com a letra Men, que está ligado a Mechilá, que é perdão. Depois a letra Zain, que está ligada a Zehut, que é mérito. Depois a letra Bet, Berachá, bênção. E a letra Rei, Raim, vidas. Então, o altar é lugar de perdão, de mérito, de bênção e de vidas. Como assim, Rabi? Como assim isso? Me explica melhor essa questão do altar. Então, vamos lá. O Mechilá, que é o perdão que vem do arrependimento, perdão que vem com a morte do eu. Então, nós vamos fazer logo uma conexão com o sacrifício. Para que servia aquele animal que morria sobre o altar? Para declarar que a pessoa em questão tinha se arrependido e que o seu eu, o seu ego, estava completamente morto. E ali ele sabia que o animal estava morrendo no lugar dele. Então, isso levava a pessoa a refletir, a pensar o seguinte: por causa do meu pecado, aquele animal morreu. Então isso destrói o ego de alguém. Lógico, quando a pessoa vai com a kavaná correta, com a intenção de coração correta, precisa ser assim. Então a pessoa foi para o altar e a primeira coisa que ela recebe é o perdão. Olha que coisa linda. Depois nós vamos para o segundo passo, que é o Zehut, que no judaísmo a palavra significa mérito. Aí você vai dizer assim: mas mérito de quem? Eu não tenho nenhum. Se eu sou pecador, eu não tenho mérito. Mas o animal que morreu por você traz esse mérito. Por quê? Porque ele aponta para o futuro dizendo o seguinte: o cordeiro morreu por mim. Aleluia! Olha que coisa linda isso. O Zehut, então, já fala de um mérito futuro, de alguém que morreria por mim e por você, para que nós não tivéssemos também que morrer. Olha só que coisa espetacular. Lembrando novamente que o mérito está ligado ao animal. Ele é que vai trazer esse mérito, porque o sangue dele, na Torá e no Tanakh, ele cobria o pecado. Então, quando o Eterno olhava para o pecador, ele via o sangue. Qual era o raciocínio do Eterno? Um inocente morreu por esta vida. Então, o pecado dele foi expiado, coberto. Ok? Isso é muito lindo, irmãos, quando nós percebemos a utilidade do altar. Aí nós temos a palavra berachá, que é bênção. E onde eu vou aplicar a berachá aqui? Ela vai ser aplicada na seguinte questão: eu tenho a bênção de receber o perdão. Por quê? Porque está escrito: a alma que pecar esta, morrerá. Mas a pessoa não vai morrer. Não vai morrer porque ela recebeu o perdão e alguém teve o mérito para ela de morrer no lugar dela. Houve uma morte substitutiva que fez com que a bênção do perdão e a bênção da vida e da liberdade viessem para essa pessoa. Olha só que coisa espetacular. O altar, ele aponta para essas coisas, nos mostrando o seguinte: que quando nós colocamos algo sobre o altar, todas essas coisas, elas vêm trazendo um caráter profético à nossa vida. Se você colocou algo sobre o altar, você pode esperar que essas 4 coisas vão acontecer. E agora eu vou falar da quarta coisa, que é Raim. E Raim, em hebraico, significa vidas. Rabino, por que está no plural? Por que não está no singular? Não está falando da nossa vida, da vida do pecador? Sim, mas a nossa vida, ela tem 2 dimensões. Ela não tem uma só dimensão. As pessoas acham que ela só tem a vida aqui.
Só que isso não é verdade. Nós temos uma vida aqui e vamos ter uma vida futura. A nossa vida futura nós decidiremos com o nosso livre-arbítrio. Para onde nós queremos ir? Se você falar assim, você quer ir para o céu? Todo mundo quer ir. Aí você pergunta assim, mas você quer pagar o preço para fazer isso? Você quer renunciar à sua vida? Você quer renunciar a vício? Você quer renunciar ao pecado? Você quer renunciar a uma série de coisas para você caminhar com Yeshua? Ah, eu vou pensar, eu não sei se eu quero tudo isso, não sei se eu quero largar tudo isso. Entendeu? Então você vai perceber aqui que as vidas, elas estão relacionadas primeiro com uma vida que vem da morte. A morte do animal faz com que a vida do pecador dê continuidade. E no nosso caso, a morte de Yeshua permite que nós continuemos vivos nesse mundo e continuemos no Olam Rabá. Porque aqui nós temos a conexão da vida terrena com a vida eterna, que é espiritual. Então o altar, ele conecta essas coisas todas e permite que tudo aquilo que é colocado nele tenha uma conotação diferenciada. E eu, só para me poder repetir então, Mehilá, que é o perdão, Zehut, que é o mérito, Berahá, que é a bênção, e Raim, que são as vidas. Então, tudo isso está ligado ao altar. E esse altar que a Torá manda fazer, ele é um altar que tinha chifres, ele tinha pontas, tá? Nos seus lados dele. Então, em cada canto do altar tem uma ponta. Então, são 4 pontas. E aí, eu quero falar rapidamente sobre estes chifres, para você entender depois do que nós vamos falar sobre as cinzas, tá? Por que nós vamos falar do chifre? Porque ele tem uma aplicação profética aqui que é linda, tá? Os chifres do altar, os que contendem com o Eterno serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Eterno julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Aqui a palavra poder vem do termo hebraico kerem, que foi traduzido aqui na Torá por chifre. Esse texto está em 1 Samuel 2,10, tá? Aí, essa palavra também, kerem, ela foi traduzida como raio de luz, além de chifre. Entendeu? E aí tem um texto lá em Lucas 1,69 que diz assim, e nos levantou uma salvação poderosa, kerem, da casa de Davi, seu servo. Essa salvação poderosa, que aqui é kerem, é uma salvação que está ligada ao chifre, então ela está ligada ao altar, alguém que morre, e ao raio de luz, que fala sobre quem? Sobre Yeshua. Olha que coisa tremenda isso. Então, a salvação poderosa, e a palavra poderosa aqui é kerem, ela está ligando a Torá com a Brit Hadashah na pessoa de Yeshua. Olha que coisa espetacular essa. Baruch Hashem. Que lindo isso. E nós, então, temos lá, quando Hannah, né, está orando, ela ora e disse assim, meu coração se alegra no Eterno, meu chifre é exaltado no Eterno. Quando a gente lê isso aqui, você fala assim, ué, mas Ana tinha chifre? Misericórdia? Que é isso aqui? Entendeu? Quando ela fala meu chifre é exaltado, porque tem algumas traduções que dizem meu jarro é exaltado, tá? Ela está falando de uma outra coisa. Ela está falando de um chifre que também era usado para ungir reis, entendeu? E aí nós vamos ver que essa profecia ela aponta para o futuro, dizendo o seguinte, que todos aqueles que fossem ungidos com o óleo do Senhor receberiam a realeza e essa realeza teria continuidade. E você vai ver que tem 2 formas de ungir, tem o chifre e tem o cântaro. Essa profecia, ela está ligada ao chifre, que era usado para derramar o óleo sobre algumas pessoas na Tanakh. Uma delas foi o nosso querido David Hamelech, o rei Davi, entendeu? Então, nós temos aqui muitas coisas interessantes
que estão falando sobre essa questão do chifre, entendeu? Então, nós temos até as orações que nós fazemos, por exemplo, a Amidá, que fala sobre isso. Nós temos uma passagem no Talmud, em Berachot 29a13, que também fala sobre isso, entendeu? Sobre essa exaltação que viria através do chifre de Davi. De novo, Davi tem chifre? Não. Então, é o poder de Davi, é a luz de Davi. Só que essa profecia, essa palavra aqui, ela se refere ao rei Davi ou ao Mashiach, que também se chama Davi. E aí você vai descobrir que essa palavra está ligada com Yeshua. Deixa eu ler para você aqui uma parte do Shaharit, tá? Da Amidá, que ela diz assim: faça brotar o ramo, descendência de seu servo Davi, deixe seu chifre, a glória ser levantada para a sua salvação. Pela sua salvação esperamos o dia todo. Bendito és tu, ó Eterno, que faz com que o chifre, a glória da salvação, floresça. Isso está no Sidur Ashkenaz, tá? Então, você percebe aqui que até nas nossas orações diárias, nós invocamos o Mashiach através desta palavra, Kerem, falando da salvação, da glória. Por quê? O Mashiach foi colocado sobre o altar, morreu, ressuscitou e agora ele tem poder e autoridade para julgar as nações. E aí, irmãos, nós vamos caminhar mais um pouquinho, que eu preciso te mostrar mais uma coisa, tá? Olha só, tem uma outra profecia em 1 Samuel 2,10, que diz assim: os que contendem com o Eterno serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Eterno julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder, Kerem, do seu ungido. Falando de quem? Do Mashiach. Então, olha só que coisa extraordinária é essa. Por isso nós temos que entender que quando Yeshua foi ser assunto aos céus, ele disse assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então ele tem toda a autoridade. Nós não temos como compreender, a nossa mente não compreende alguém que tenha autoridade sobre todo o planeta Terra. Mas não é só sobre o planeta Terra, é sobre todos os sistemas solares e etc. E essa pessoa governa todo o mundo espiritual. Como é que cabe na nossa cabeça entender esse tipo de coisa? Nós não conseguimos entender. Por isso, nós precisamos crer em Yeshua e saber que ele é a continuidade dessa conexão com o altar. Por isso, todas as vezes que eu e você colocamos algo sobre o altar, nós estamos entregando para Yeshua e dizendo: Yeshua, eu fiz a minha parte de te entregar, eu soltei o sacrifício. Aquilo que eu precisava, eu entreguei, coloquei no teu altar. Faz a tua parte agora. Por quê, irmãos? Porque isso é fundamental para que o sacrifício pudesse ser consumido. Se o ofertante não entregasse para o sacerdote, para ele poder colocar sobre o altar, o sacrifício não seria consumado. E também não seria consumido depois pelo fogo. Por isso que é extraordinário nós entendermos isso dentro dessa perspectiva. É uma aplicação assim maravilhosa que a Bíblia tem, entendeu? Para as nossas vidas nos dias de hoje, entendeu? Então nós entendemos que esses chifres, eles são uma figura do poder redentor de Yeshua para a nossa vida. Eles apontam para uma redenção futura. Nós logo estaremos juntos com Yeshua. Se você tem alguma dúvida disso? Eu não. Então, nós entendemos que a redenção está muito próxima e que o nosso tempo de sairmos dessa terra está se aproximando, queridos. Então, eu gostaria que você pudesse caminhar dentro dessa palavra, crendo e vivendo cada momento, cada instante, como se fosse o último. Ok? Por quê? Porque há uma necessidade disso em nossas vidas. Entendermos que a redenção ela está ligada ao altar,
E se não tiver altar, não haverá redenção. O resultado, então, disso, qual é? Quando o sacrifício era todo queimado, sobrava o quê? Dashan, as cinzas. Eu quero pegar um pouquinho isso agora, trabalhar um pouco com você, até na etimologia da palavra, tá? Porque essa palavra tem algumas coisas assim, muito lindas, e eu gostaria que você pudesse caminhar comigo aqui, para a gente entender. Porque o sacerdote, primeiro, ele levava o sacrifício. E ele era uma pessoa, assim, muito, mas muito importante. Aí, o sacerdote depois, no dia seguinte, ele tinha a função agora de ser, como é que eu vou te dizer, o funcionário que faz a limpeza. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Vamos lá. O sacerdote tinha uma função tão importante, porque ele era aquele que aproximava o pecador do eterno. Então, quando a gente fala sobre Dashan, tem algumas palavras aqui que elas estão conectadas com Dashan e que a gente precisa entender agora o que significa isso. Se ela tem um significado positivo, negativo, ou se ela não tem significado, como é que essa palavra aparece no Tanar e o que eu posso fazer com essa aplicação? Então vamos lá. Primeiro, Salmo 92:15, diz assim: os justos florescem como uma palmeira, né? Tzadik katamar ifrach. E nós somos informados que na velhice, Desheinim verani e riu. Então, essa palavra Ranan, ela significa fresco, e Deshen significa algo que é positivo. Então, nós vamos florescer como uma palmeira e nós vamos ser verdejantes, frescos, no sentido de estarmos sempre atentos, de estarmos sempre com força, com vigor, ainda que alcancemos a velhice. Os irmãos entendem isso? Essa palavra, então, ela tem uma conexão de força, de poder, mesmo na velhice, mas isso não é para todo mundo, isso é para o tzadik, é para o justo. Entenda isso. Por isso que essa palavra ela precisa ser muito bem colocada, para que depois alguém não apanhe essa palavra e diga assim: o rabino diz que todos os homens vão chegar na velhice e vão estar fortes, vão ainda estar com vigor, com poder. Não. Isso é para o justo, para quem teme ao eterno. Entendeu? Uma outra coisa. Provérbios 15:30 diz assim: a luz dos olhos alegra o coração, e uma boa palavra, ou um bom relato, Tedashen etzem, alegra o coração. Entendeu? Então, olha só que coisa interessante. Nós vamos ver que essa alegria do coração, ela vem através de boas palavras, que trazem esse poder, que trazem essa essa jovialidade, essa shalom de coração. Então nós temos aqui algo que vai trazer para a gente essa conexão com as cinzas. Aqui a raiz dessa palavra está falando de algo bom, que alegra o coração, entendeu? Outra coisa, tá, que essa palavra Deshem significa, ela significa algo que é gordo, só que de forma positiva. Rabino, como assim gordo é positivo? A medicina fala que as pessoas gordas padecem de enfermidades, isso, aquilo, tem a questão estética, a questão social e tal. Mas essa palavra gordo, ela significa o quê? Ela fala de algo que traz sucesso, que traz prosperidade, algo que faz com que aquela pessoa não tenha tristeza. Entendeu? É uma forma de dizer assim, que a gordura que é o melhor da terra veio sobre a vida dessa pessoa. Então, vamos fazer a primeira aplicação aqui. Aquele sacerdote que pegava as cinzas, qual era a recompensa que ele ia receber? Ele ia receber as gorduras da terra, ou seja, o que a terra tem de melhor, ele haveria de receber. Rabino, ele não tinha empresa, ele não tinha trabalho. Rabino, ele não, nem terra ele tinha dele.
Ele não tinha casa própria, como é que esse homem ia receber das gorduras da terra? Aí tem um segredo. Qual é o segredo? Quando você serve ao Senhor, você é sacerdote, você serve ao Senhor, o povo de Israel, as suas ovelhas, darão para você o melhor. Eu quero só abrir um parêntese aqui para dizer algo para você. Você que é crente, você que está numa igreja, numa sinagoga, numa congregação messiânica, você tem a obrigação de contribuir com aquilo que você tem de melhor para o seu sacerdote. Porque ele não tem nada, ele não recebe herança nessa terra. O objetivo dele é estar por conta da palavra de Deus para te alimentar espiritualmente. Então dê o melhor para ele. Não feche a sua mão na hora de se lembrar do seu sacerdote, em nome de Yeshua, porque esse homem, quando você estiver dando o melhor para ele, vai se cumprir a função dele, que é pegar as cinzas. Eu vou mostrar daqui a pouco o que é pegar essas cinzas. Porque isso é importante para você saber. Você que é ovelha, você que ouve o seu pastor, ouve o seu líder. Outra coisa, não fale mal dele não, não fale mal de outros líderes não. A justiça e o juízo pertencem ao Eterno. Em nome de Yeshua, seja uma pessoa que ao ouvir isso, desvie os seus ouvidos desse tipo de palavras, porque as palavras boas, como eu coloquei aqui, elas alegram o coração. Esse tipo de lashon hará traz tristeza para quem ouve, para quem espalha isso, e é terrível, porque isso traz morte à vida das pessoas. Misericórdia, tá? Então, a gordura que eu falei, ela está ligada também aqui como ungir, tá? Então, há uma unção que vem sobre a vida do sacerdote, para que ele possa também operacionalizar o seu ministério e levar adiante aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, tá? Outra coisa interessante é que essa raiz, Dalet Shim Nun, ela é usada em Números 4:13, onde se diz Vedishnu et hamizbeach, tá? Ou colocar o Deshem, né, no altar. Colocar a gordura no altar, colocar o melhor do altar. Só que ela significa remoção do Deshem. Olha que interessante isso aqui, porque o sacerdote vai, ele remove o Deshem, remove as cinzas, e ele está pegando o quê? A gordura e todas as riquezas que vieram através daqueles sacrifícios que foram feitos. Então entenda agora uma coisa, olha que interessante isso. Quando nós temos aqui nas nossas mãos as nossas orações, que nós podemos levar as pessoas a serem abençoadas, a bênção que essas pessoas recebem, ela vai retornar para as nossas vidas, porque nós vamos pegar as cinzas disso, do nosso sacrifício. Porque obviamente, irmãos, que você que é líder, você ora pelo seu rebanho, você paga um preço pelo seu rebanho. E quando você faz isso, você está então colocando o cordeiro, o sacrifício, no altar, que é a sua própria vida. Para poder, através desse altar, trazer o perdão, o zehut, o mérito, a bênção sobre a vida da pessoa. Você entendeu? Com que objetivo daquela pessoa crescer? Então você vai receber o restante disso. Você vai ter a oportunidade de trazer para si as cinzas. E essa cinza vai enriquecer a tua vida, porque o Senhor fará com que você seja enriquecido através disso. Eu até queria te mostrar uma outra coisa também, porque essa palavra aqui, Deshem, em hebraico, no hebraico moderno, ela tem uma aplicação completamente diferente. O que significa Deshem no hebraico moderno? Fertilizante. Nossa, Rabino, como assim? A cinza, o que restou do sacrifício, serve como fertilizante. E o fertilizante faz o quê? Ele fertiliza a terra para ela dar mais fruto. Olha só que coisa interessante, quando nós
pregamos a palavra, anunciamos Yeshua, ensinamos e levamos as pessoas a Yeshua, o que nós estamos fazendo? Nós estamos espalhando esse fertilizante, esse Deshem, essas cinzas da nossa própria vida, para que ela possa, no mundo inteiro, dar frutos. Eu queria que você parasse para pensar uma coisa. A nossa vida, ela tem sido oferecida como um sacrifício ao Senhor. O resultado da nossa vida são essas cinzas, que mesmo após todo o trabalho que nós temos, e mesmo sem reconhecimento, essas cinzas ainda serão usadas pelo Espírito Santo como um fertilizante para trazerem o quê? Vida para outras vidas. É engraçado que Rabino Shaul diz que, falando dele, né, ele diz assim, em nós, que somos líderes, opera a morte, para que em vós opere a vida. Quantos líderes têm entregue as suas vidas, eles morrem, figurativamente, pelas ovelhas, para que as ovelhas alcancem a bênção que elas necessitam. Algumas delas são ingratas, nem todas, Baruch Hashem por isso, porque ainda existe gente séria nesse mundo, né? E é interessante que algumas ovelhas ainda pegam e não dão o menor valor para isso, para a vida do seu líder, por aquilo que ele faz, pela vida da ovelha. E é engraçado uma coisa também, irmãos, que nós precisamos salientar aqui, que quando a gente fala dessa questão das cinzas, nós estamos falando de algo que vem sobre a nossa vida através do trabalho. Nós, muitas vezes, temos que fazer um trabalho árduo para a gente poder edificar uma casa. Agora, eu queria que você entendesse uma coisa. O objetivo da Deshem era trazer riqueza para o sacerdote. Mas não porque ele procurasse a riqueza, mas porque o trabalho dele traria riqueza, o trabalho para o Senhor. Então, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, palavras de Yeshua. Aqui em Mateus 19, 24, ele diz assim, é mais fácil uma corda passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no poder soberano de Elohim, ou o reino de Deus, como você conhece. Teve um jovem rico que foi até Yeshua para buscar seguir a Yeshua. Yeshua falou, não, você quer me seguir? Você vem, dá tua riqueza aos pobres, vem e segue-me. E ele ficou triste por causa da riqueza que ele tinha. Por que isso, irmãos? Porque ele ficou apegado à riqueza. Ele já tinha experimentado tudo o que o mundo podia dar. Se ele abrisse mão daquilo, ele ia receber muitas vezes mais aquilo que ele deu. Além da vida eterna. Além de andar com Yeshua e partilhar dos milagres de Yeshua. Entenda o que eu vou te falar agora. Quando uma pessoa tem por alvo a riqueza, ela abre mão do reino. E quem abre mão da riqueza, recebe o reino e depois a riqueza de volta. Será que nós entendemos isso? Meu Pai, isso é maravilhoso. Ser sacerdote, pegar as cinzas. Que trabalho humilhante. Agora, porque ele estava vestido com estola sacerdotal, agora ele está lá com outra roupa, pegando isso que é o lixo do altar. Ele fazia aquilo porque ele entendia a necessidade de limpar o altar para que os próximos sacrifícios viessem no outro dia. Alguém tinha que fazer o trabalho. Ele fazia. Por quê? Porque, acima de tudo, o sacerdote ele é um servo. O sacerdote ele foi chamado para servir. O salário dele é pago pelo empregador dele, que se chama Yeshua Mashiach. Entenda isso, irmão e minha irmã. Uma outra coisa, no reino, quando a gente fala do poder soberano de Elohim, nós temos essa conexão com os céus. A verdadeira riqueza, o sucesso, tudo isso, a glória,
não vem através de segurança financeira, não vem através de se mostrar quantas casas tem, quantos carros tem, aonde vai passar as férias. Não, isso é mostrado através da prosperidade, que é a unção do Eterno sobre a vida da pessoa, que traz abundância e que traz segurança no Senhor. Entende? Isso não está ligado às coisas materiais, mas está ligado às coisas espirituais. Rabino, o senhor está dizendo que a gente não pode ter coisa material? Não, você tem que ter sim, e tem que ter o melhor. Você não pode se esquecer que isso não pode ser nem a minha, nem a tua segurança. Isso é o resultado das cinzas que nós pegamos, do trabalho que nós fazemos. Nós vamos enriquecer com certeza. Mas para que tem que ser essa riqueza? Para servir ao Senhor. Entendeu? A nossa riqueza tem que ser canalizada para a glória do Senhor. Então, vai chegar momentos em que nós vamos abrir as nossas mãos e ajudar as nossas ovelhas. E vai ter um momento em que as ovelhas vão nos ajudar e vão nos sustentar. Você entendeu que está havendo uma troca? E dentro dessa troca há o enriquecimento de todos em nome de Yeshua. E lembre-se que uma das funções do sacerdote era enriquecer o sumo sacerdote. Porque quando o sumo sacerdote fosse rico, os sacerdotes o seriam também. O meu papel e o seu é enriquecermos o nosso Kohen Agadol, que é Yeshua. Aí você ouve você falar assim, Rabino, como é que eu tenho condições de dar alguma coisa para Yeshua se ele é dono de tudo? Sabe o que Yeshua mais precisa hoje, que alegra o coração dele? Almas, vidas, obediência. Vamos enriquecer Yeshua, vamos ganhar almas para ele, vamos trazer vidas para ele, vamos trazer cura, libertação para essas vidas, vamos ensinar essas vidas, porque isso vai enriquecer os céus, e automaticamente Yeshua está sendo enriquecido. Nossa, Rabino, e o que vai acontecer então? Vai haver uma contrapartida dele para conosco. Por quê? Ele mesmo disse, mas buscar em primeiro lugar o poder soberano de Elohim e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não tenho que correr atrás da bênção, ela corre atrás de mim. Deuteronômio capítulo 28 diz isso. Então, enquanto eu e você estivermos enriquecendo o nosso Kohen Agadol, ele vai desbloquear nas nossas vidas aquelas coisas que estão alocadas, preparadas no Olam Rabá para nós. Ele vai, inclusive, dizer para os seus mensageiros, né? A gente conhece como anjos, faça o serviço de delivery aí, entrega para os meus filhos agora o que eu tenho que colocar nas mãos deles. Por quê? Porque eles estão me servindo. Eles estão abrindo mão das coisas deles para cuidar das minhas. Eu tenho um amigo que ele é empresário e ele é bispo. E esse irmão, ele cuida da empresa dele, aí quando chega determinado horário, ele diz assim, agora eu diz para os funcionários, vocês terminam o dia, fechem a empresa, porque eu vou para a igreja agora, eu vou cuidar da vida de outras pessoas. E como o Senhor tem abençoado a vida dele, eu tenho certeza que vai abençoar ainda mais, porque o foco dele não é a empresa, não é ganhar dinheiro, ele precisa do dinheiro para cuidar de outras pessoas. Mas o foco dele está em ganhar vidas, em ajudar vidas. Sabe, irmãos, nós precisamos repensar algumas coisas, precisamos entender a Bíblia, entender por que essas coisas aconteciam lá e hoje. Nós muitas vezes vivemos de migalhas espirituais, porque nós estamos procurando novidade. A gente quer só, eu quero saber sobre aquelas coisas assim que ninguém está sabendo, eu quero... Você entende esses princípios bíblicos? Você entende que o sacerdote ele precisa estar virando a sua chave. Uma hora ele serve, outra hora ele continua servindo através de uma outra posição com a palavra, mas vai ter hora que é necessário ele pegar uma vassoura e varrer. Vai ter hora que ele vai precisar pegar e colocar as coisas em ordem. Vai ter hora que ele vai ter que dar o exemplo para as ovelhas, ir lá e fazer.
para as ovelhas pegarem e dizer, puxa vida, eu tenho que imitar o meu líder, o meu pastor, o meu apóstolo, o meu rabino, o meu roche. Poxa vida, será que é tão difícil a gente fazer isso? Nós queremos só ser honrados. Tem um momento em que nós precisamos pegar as cinzas. E ao pegarmos as cinzas, nós vamos estar pegando a gordura, aquilo que existe de melhor. E o Senhor olhará para as nossas posturas de líderes que naquele momento estão fazendo um serviço que outros não querem fazer. Para que nós sejamos enriquecidos, não só espiritual, como também materialmente. Que o Senhor mostre para você quais são as cinzas que você tem que pegar, qual é o trabalho que você tem que fazer, e que Ele enriqueça a sua vida. Porque uma das coisas que nós fazemos no judaísmo é fazer voto de riqueza. Para quê? Para que nós possamos distribuir a nossa riqueza e ajudar muitas pessoas em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá, Beshem Yeshua Mashiach.